Olá, Marcelo Chiappetta para você em mais um vídeo, e hoje nós vamos estar tratando de um assunto que eu fiz questão de explicar, o mecanismo do desenvolvimento humano. Muitas vezes a gente não compreende por que é tão difícil sair de um problema, entender o contexto em que eu estou inserido. Aqui eu vou tratar única e exclusivamente do comportamental do ser humano, ok? Então, eu sou cristão, creio que Deus ele está no controle de tudo, mas esse vídeo é para você entender o mecanismo do desenvolvimento humano. Claro que o tempo todo a nossa vida está permeada da presença de Deus e da condução e de ajuda do Paracleto, o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero frisar mais uma vez que esse vídeo vai explicar exatamente como o nosso comportamental ele funciona em relação aos problemas. E eu já quero pedir para você, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que está precisando ouvir essa palavra, e eu vou ficar imensamente grato. Vamos ao vídeo? Vamos lá! Conteúdo, isso mesmo. Hoje eu queria falar com você sobre algo que para mim foi algo, quando eu entendi esse conceito, foi algo que me deu uma nova perspectiva de como resolver as questões da minha vida. Então, existem três coisas que a gente precisa entender e que parecem a mesma coisa, mas são diferentes. Então, nós precisamos entender a diferença entre problema, entre fase e entre crise, ok? Então, o que eu queria primeiro falar para você? Existem momentos da nossa vida que elas são fases. Então, fase tem uma relação geralmente com o tempo. Porém, quando se trata de desenvolvimento humano, nós estamos falando do quê? De resposta. Tem a ver com resposta, tem a ver com maturação, tem a ver de chegar ao entendimento de. E muitas vezes esse entendimento ele acontece em alguns momentos cronológicos, ok? Mas não que necessariamente estariam amarrados ao tempo. O mais importante da maturidade emocional é muito mais a resposta que se dá e a condição de entendimento e compreensão das coisas. Então, quando eu estou numa fase vivendo, vamos dizer assim, problemas que são frutos daquela fase, esses problemas eu tenho que aprender a momentaneamente conviver com eles para que eu consiga passar por aquela fase. E passando por aquela fase, aqueles problemas, eles automaticamente somem. Porém, se eu valorizar um problema dentro de uma fase, um problema que é derivado de uma fase, o que pode me acontecer? Eu posso não amadurecer e não conseguir dar a resposta correta, não ter um entendimento correto. E pior, focar em algo completamente improdutivo. Então, deixa eu te explicar. Vamos imaginar que eu esteja numa fase onde eu dependa dos meus pais. Então, depender dos meus pais normalmente, naturalmente, dentro de um contexto normal, é uma fase, ok? Porém, se os problemas vindos dessa fase, que são obrigatórios dessa fase, eu valorizar e aumentá-los, como por exemplo, ter que dar satisfação. Então, se eu valorizar o fato de eu ter que dar satisfação e isso virar um problema, o que vai acontecer? Eu vou me desgastar na direção errada. Eu vou investir tempo, eu vou investir esforço, eu vou investir algo do meu emocional por uma coisa que não tem solução, porque está atrelado à fase que eu estou passando. Então, a gente precisa sempre entender, estou mal, estou com um problema. Espera aí, esse problema, ele é um problema de fato, que se eu tomar uma atitude, eu consigo resolver, depende de mim, ou esse problema faz parte de um contexto maior, onde eu não controlo
controlo, ou seja, faz parte de uma fase. Entende o que eu quero dizer? Então vamos imaginar que eu esteja numa fase onde o recurso é muito escasso, muito pouco, estou já trabalhando para que isso mude, porém o banheiro da minha casa é fora porque o aluguel dessa casa era mais barato. Então, se eu transformar o fato de eu ter que sair de noite de dentro de casa para ir no banheiro fora em um problema e valorizar isso, o que vai acontecer? Eu vou me desgastar, vou investir tempo, vou investir recurso emocional em algo que faz parte apenas do quê? Da fase. Okay? E crise? O que seria crise? Crise são momentos que geralmente estão ligados com mudança de fase. É quando acontece uma soma de fatores aonde você é chamado para uma nova atitude. Então a crise ela é muito importante porque ela te chama a uma nova atitude. Ou seja, pelas vias naturais você não conseguiu chegar naquela maturação, naquele ponto que você precisava. Então, através dessa junção de insatisfações que vão se acumulando, isso gera uma crise. E essa crise, geralmente, ela nos leva a compreender coisas que num período normal de uma fase eu não consegui entender. E muitas vezes são nas crises ou logo após delas que eu consigo fazer essa mudança de fase, que eu consigo dar a resposta certa, que eu consigo ter uma compreensão. Algumas pessoas não precisam de fase, de crises necessariamente para passar de fase. Porém, a crise pode ser uma ferramenta para que faça com que você passe de fase. E essa crise pode vir através de uma dor muito grande, externa, que você não controla, e pode vir por acúmulo interno de situações que você não consegue resolver, por um pico de insatisfação, um pico de tristeza, um pico de uma sensação de impotência perante os teus problemas, ok? E existem os problemas normais. O que são os problemas normais? São aqueles que dependem único e exclusivamente das minhas atitudes, do que eu posso intervir, do que eu posso interferir, sou eu que tenho que fazer. Esses problemas, se eles não, vamos dizer assim, eles não são resolvidos, eles vão se somando e vão transformando, gerando ou criando uma crise. Então, o que eu preciso diferenciar? O que me desagrada, que é inerente, participante, está dentro de uma fase normal de desenvolvimento. O que geralmente são? São coisas que estão externas a mim, que eu não consigo controlar. E que fazem parte de um momento da minha vida. Então, por exemplo, eu não gosto de ler. Estou na faculdade. Então, dentro da faculdade, se você quer realmente fazer uma boa faculdade, você vai precisar ler. Então vai ser uma dor que você vai precisar viver por causa da fase. Pós-faculdade, se você ainda não gostar de ler, o que pode acontecer? Você já está com o seu diploma, às vezes você fez uma faculdade que mesmo que você não se atualize, você consegue executar as tarefas que você precisa executar e você vai ser feliz. Então, o que não depende de você, o que você não controla, não adianta você ficar lutando, porque faz parte de uma fase e é temporário. Não existe crise, não existe dificuldade que dure para sempre. E o que eu posso fazer? Me concentrar única e exclusivamente em solucionar os problemas que dependem da minha ação direta. Coisas que eu sei que eu faço e que me prejudicam ou me deixam distante de alcançar a minha melhor versão. Então, você precisa focar não na fase. A fase é feita para ser entendida, porque se você entender a fase e que algumas coisas que você está vivendo são temporárias, isso vai te tranquilizar, isso vai diminuir, isso vai despotencializar. Agora, se você deixar de resolver os problemas que só dependem das suas atitudes, aí sim você vai estar acumulando coisas para uma crise possível no futuro.
ok? Então o vídeo de hoje era isso, aquele abraço, Deus abençoe, vamos que vamos.